Fala, alunos e alunas! Nós estamos aqui inaugurando mais uma grande série. Qual é esta grande série? Nós, junto aqui, estabelecendo o método AV 4.4. A ideia é que você aprenda como reter um conteúdo programático. E a nossa série, ela está atrelada aqui à Lei 8.112. O grande objetivo é que você entenda a construir resumos progressivos eficientes, mapas mentais eficientes. Por quê? Sobretudo quando a gente pensa em um método de estudos, a ideia é que você consiga de fato guardar o conteúdo programático. Então, a partir de agora, você vai precisar entender alguns grandes postulados. E aqui, sobretudo, quando a gente raciocina o método AV 4.4, qual é a grande sacada? O que é que você tem que entender? Por que ele existe? 4.4, primeiro porque são 4 grandes pilares. São 4 grandes pilares. Quais são, Alan, esses pilares que eu preciso entender para conseguir ter uma eficiência estudantil, para que eu possa ter um aumento de performance? Você precisará aprender a ideia atinente ao planejamento de estudos. Além do planejamento de estudos, você precisa entender como efetuar uma organização de estudos. Além do planejamento e da organização, a gente vai falar muito desse pilar. É o pilar do aprendizado eficiente, porque nessa série da Lei 8.112 esquematizada, sem dúvida, o pilar do aprendizado eficiente é o pilar que se destaca. Porque eu quero que você aprenda tanto ao processo atinente ao aprendizado disso que estou trazendo aqui. Então, esse aprendizado, ele é fundamental, porque a partir dessa perspectiva, você vai conseguir enxergar exatamente quais são os pontos cruciais. E nós temos a linha relacionada à inteligência emocional. Quando você consegue captar a linha da inteligência emocional, esses 4 pilares juntos, ele vai atingir o que você tanto almeja, que é a tão sonhada aprovação. A partir desta perspectiva, o que é que você precisa enxergar? Exatamente o seguinte: quando a gente raciocina aqui o cenário do terceiro pilar, esse terceiro pilar, ele se liga à ideia do aprendizado eficiente. E este aprendizado eficiente, você vai precisar raciocinar o seguinte: como efetuar a retenção do conteúdo programático? Como é que você faz para gerar um conhecimento tal que o conteúdo ele esteja retido na sua mente? Aqui a gente vai aplicar uma grande técnica. E esta técnica, ela está intrinsecamente atrelada especificamente a um cenário. Que cenário é este, Alan? O que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, que o que é que o professor faz? Ele nos traz uma informação. Então você tem o recebimento dessa informação. Só que apenas o recebimento da informação não é suficiente para que você tenha um resultado. Você precisará entender, após receber essa informação, exatamente o processamento dessa informação. O processamento da informação é fundamental para que você tenha um resultado. Você vai processar a informação que você recebeu. Depois que você recebeu e que você processou a informação, isso vai gerar uma terceira
terceira fase. E que fase é essa? É a fase da compreensão da informação. Após a fase da compreensão da informação, o que é que você vai fazer? Aí sim, você vai gerar especificamente o quarto e um pilar, um fator que é indispensável é você conseguir reter o conteúdo programático. Você vai efetuar a esquematização. Só que agora é a esquematização da informação, só que é de uma informação que já foi processada. É uma informação que já está agora na sua mente, não mais de uma forma bruta, porque você já processou, já compreendeu e já esquematizou esta informação. Então, em todas as aulas que você estiver assistindo da lei esquematizada, você vai ver primeiro esta parte introdutória, para você entender exatamente qual é o pilar, qual é o primado que você deve atingir dentro da caracterização do método AV4.4. Vamos lá para a aula de hoje. Grande abraço! Fala, alunos e alunas! Vamos tratar da primeira temática da nossa lei esquematizada, a Lei 8.112. O grande objetivo é trazer para você, de uma forma exemplificada, como esquematizar uma legislação, como esquematizar seguindo todas as diretrizes do método AV4.4, que trata exatamente da linha do aprendizado eficiente. Esse é o nosso terceiro pilar. E eu vou lhe trazer, tintim por tintim, e aí eu consigo lhe mostrar, lhe provar que é importante que você siga as diretrizes do método. Porque a partir do momento que você segue as diretrizes, você vai gerar ou vai trazer uma grande consequência que para você é fundamental. A retenção do conteúdo programático. É isso que vai fazer com que você mude de patamar. Olha só. Nessa linha, nós vamos tratar do que exatamente nesta aula? Sobre as disposições preliminares da Lei 8.112. Então, você pegou uma lei, você está iniciando ela e ela vem desta forma. Olha só, do presidente, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Olha só, olha só, olha só. Das disposições preliminares. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores da União, olha só, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente vestida em cargo público. Depois a gente vem, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo e em comissão, e é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Veja que nós temos aqui um desdobramento. E aqui é que você vai precisar enxergar. Você visualizou isso? O que você precisa entender? Exatamente o seguinte: como esquematizar isso? Então, o que é que você vai ter que pegar? Você vai ter que pegar uma diretriz. Qual é a linha? Método AV4.4. A metodologia ela está ligada a esse ponto e o método AV4.4 possui pilares. E aqui nós estamos no terceiro pilar, que é o pilar do que, Alan? Do aprendizado eficiente. O pilar do aprendizado eficiente, ele nos conduz, sobretudo, à linha de aprendizado, à linha de consolidação, à linha de fixação do conteúdo programático. E o que é que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que pegar isso que você visualizou lá e estabelecer algumas linhas extremamente importantes de comandos, porque isso vai funcionar na hora de você resolver uma questão. Então, quando você pensa quais são os comandos aqui dessa esquematização, quais são os comandos centrais? Você vai precisar saber o que eu estou esquematizando, qual é a disciplina, qual é, além da disciplina, você vai precisar saber o tema e você vai precisar saber o subtema.
Nesse processo atinente à Lei 8.112 esquematizada, em verdade a disciplina, ela faz parte de direito administrativo. O tema, você já está estudando, é o Estatuto dos Servidores Federais, é a Lei 8.112. Então isso não vai variar, combinado? Então na aula 2, 3, enfim, nas aulas subsequentes, você já sabe que a gente está tratando disso. O que você vai precisar entender, chamando a atenção, que você vai precisar ver aula por aula. Então aqui, na linha do subtema, neste caso, nós estamos pensando nas disposições preliminares, que eu coloquei lá como título da aula. E você precisa entender qual é essa base. O que é isso que eu estou te mostrando aqui? A ideia central do que eu estou lhe trazendo é exatamente qual? Que você saiba ter uma atenção direcionada. E essa atenção direcionada, você vai ver a partir de qual perspectiva? Você vai ver exatamente o seguinte, que o artigo 1º, ele traz a abrangência da lei. Ou seja, está relacionado a quem? O artigo 2º, o que é que ele traz? Ele traz um conceito. E ele traz um conceito do que, Alan? Ele traz um conceito de quem é que pode ser chamado de servidor público. E vai trazer exatamente que é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o artigo 3º, ele já vai trazer o delineamento, e também é uma linha de conceito, só que não é mais de servidor público, mas sim um conceito de cargo público. E o que o artigo 4º ele faz? O artigo 4º ele traz uma observação. E essa observação está relacionada especificamente a uma vedação em relação à prestação de serviços gratuitos. Então, essa é a linha que você tem que ter. A atenção direcionada, ela está aqui. A partir daí, aí sim, eu já entendi, eu estou processando as informações. Eu entendi. Então, vamos lá. A lei, vamos lá, vamos voltar lá para o artigo 1º e observar o seguinte. Esta lei institui regime jurídico, conjunto de normas, dos servidores civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, o que a gente tem que analisar? Especificamente, que a primeira parte dessa aula é entendermos a abrangência. A abrangência exatamente está para quem se aplica. Então, a aplicação desta lei, ela tem que estar muito clara na sua mente. A aplicação, ela vai estar relacionada especificamente à União. Então, quando eu falo União, estou falando da administração direta. Então, já foi Estado, está fora, Distrito Federal, municípios, não se aplica. Então, essa lei, ela é uma lei que só se aplica à União, porque são servidores da União. Só que a União, ela também possui entidades auxiliares, que são as entidades da administração indireta, que estão vinculadas à União. Então, se aplica também às autarquias, que como estão ligadas à União, você vai pensar em autarquias federais. E você também vai pensar aqui, especificamente, no cenário, vou voltar aqui, vamos pensar no cenário ainda das fundações públicas. Só que as fundações públicas você vai raciocinar as fundações públicas. Só que essas fundações públicas também são fundações públicas federais. Então, essa é a linha da esquematização que você precisa ter na sua mente. Esse é o cenário. Quando você consegue visualizar isso, isso muda completamente o seu cenário de raciocínio. Você precisa enxergar esse delineamento. Mas, se você enxergou isso, agora você já sabe. Só um detalhe aqui que acaba sendo uma grande observação. Aqui só se aplica às fundações autárquicas. O que são fundações autárquicas?
são aquelas fundações que são criadas por lei. Então eu já sei que Estado está fora, eu já sei que... Então se a gente quiser colocar... Vamos lá, o que o método AV4.4, quando eu criei ele, o que ele ensina? Que você pode cortar aqui estados, você pode cortar municípios, você pode cortar Distrito Federal, você pode cortar fundação pública de direito privado, então ela está fora. Você pode cortar empresas públicas, você pode cortar sociedades de economia mista, porque outras questões elas vão perguntar sobre isso. E se você criou esse esquema, olha, eu matei o artigo 1º, abrangência, eu já sei. Depois, eu lhe disse que o artigo 2º, ele diz assim, que servidor, ele tem um conceito, que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, nessa linha do conceito de servidor, pela determinação da lei, servidor é quem está investido em cargo público. Então, este cargo público, e aí eu já tenho que puxar o artigo 3º, ele tem características. Esse cargo público, ele pode ser um cargo público efetivo, e aí tem que estar na sua cabeça, concursado, ou ele pode ser um cargo público em comissão. O cargo público em comissão não é especificamente concursado. Então, já sei. Que comissionado, veja, ele é servidor. Então, servidor pode ser concursado ou não concursado. Massa, já sei disso. Já sei que todo cargo público tem um nome. Ele tem denominação própria. Eu já sei que um cargo público, especificamente, ele está previsto na estrutura organizacional. Que legal! Então eu já sei que o cargo público está dentro de uma estrutura e você já sabe que o cargo público que me interessa aqui é um cargo público que está dentro da estrutura ou da União, ou de uma autarquia federal, ou de uma fundação pública federal. Porque a gente está falando de um cargo que é regido pela 8.112. E a gente já sabe ainda que por ocupar um cargo público existe um vencimento e esse vencimento ele é pago pelos cofres públicos. Quando eu digo que é um vencimento e que esse vencimento ele é pago pelos cofres públicos, tem que estar muito claro na sua mente a questão da vedação. E qual foi a vedação que eu lhe disse? Nós temos uma vedação. Qual foi a vedação? Prestação de serviços gratuitos. Exatamente porque a previsão, a base, é que o servidor, por ocupar o cargo, receba um valor que está fixado em lei. Então, essa é a ideia, então, prestação de serviços gratuitos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei todas essas informações que estão aqui, veja, todas essas informações, elas estão especificamente, todas essas informações aqui, elas estão traçadas abrangência, serviço público e essa linha. Só lembrando aqui que tem um salvo as situações que estiverem previstas em lei. Então, salvo se tiver uma lei, você precisa entender. Então, veja que exatamente esta vedação da prestação de serviços gratuitos, ela está ligada à ideia de um vencimento pago pelos cofres públicos. E você vai entender mais adiante que o vencimento é um valor base que é fixado em lei. E isso está lá determinado especificamente na linha do artigo 40
da Lei 8.112, que vai determinar o que é vencimento. Então, a aula de número 1 é para que você entenda de forma esquematizada as disposições preliminares. Um grande abraço e entenda, o método AV 4.4, ele foi criado para você aprender a reter o conteúdo programático. Aplique as técnicas que certamente a sua aprovação deixará de ser um evento aleatório e passará a ser um evento planejado, organizado, eficiente e equilibrado. Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima aula!